a palavra. Como eu falei, com Deus você não luta sozinho. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo 14, do versículo 1 ao 14. É uma leitura um pouco extensa, mas vamos ler para a gente ter uma noção do que está acontecendo aqui. Êxodo 14, de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés, assim que eles estavam saindo do Egito ali, depois das 10 pragas, depois da Páscoa, depois ali a promessa do Senhor que iria tirá-los com mão forte, com mão poderosa. Eles estavam saindo dali, do Egito, depois de 430 anos de escravidão. A tão sonhada libertação chega ali pela instrumentalidade de Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio de faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito isso no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, confiem e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm, porque o Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se, tão somente creem, tão somente sosseguem e aquietem o coração de vocês. Meu querido, essa é uma passagem, como eu falei, o povo estava saindo do Egito numa grande alegria, em festa, porque depois de 430 anos eles tinham conseguido. Mas nesse processo, toda vez que o faraó, vinha uma praga, vinha 2 pragas, o faraó falava: não, vocês podem ir, mas o coração do faraó se endurecia, e não, vocês não vão, e o faraó dava mais trabalho forçado para aquele povo, e toda vez que a coisa ficava difícil, aquele povo chegava para Moisés: Moisés, deixa quieto, vamos ficar escravo aqui. Por mais que o povo queria a libertação, por mais que o povo queria a bênção,
toda vez que a coisa apertava, toda vez que eles enfrentavam uma luta, eles chegavam para Moisés: Moisés, e aí? Deus não vai fazer? Deus não vai... Porque a coisa está ficando pior, é melhor a gente ficar aqui, porque senão a gente vai morrer. Olha o poderio do exército dos egípcios, olha, o faraó é muito poderoso. Mas Moisés sempre procurava o Senhor, ouvia o Senhor, e o Senhor falava: pode ficar tranquilo, porque eu vou ser glorificado em tudo isso, eu vou tirar vocês com mão poderosa. E nisso eles estavam saindo, e isso é o que acontece muitas vezes quando nós conhecemos a Jesus, quando nós vamos para uma igreja, quando nós temos uma conversão. A gente, às vezes, nós procuramos Deus porque a coisa está complicada, porque nós temos indagações, porque nós estamos passando por situações difíceis, e a gente chega e fala: porque Deus vai agir, porque Deus vai mudar a situação, e daí a gente começa a crer, e a gente começa a ver alguns relampejos da glória de Deus, da mudança, do milagre, mas todo momento parece que o inimigo vem, ou que Deus permite algumas situações difíceis, e a gente começa: puxa, mas será? Olha, é melhor a gente ficar onde a gente está, é melhor a gente... Parece que antes de eu ir para a igreja a coisa não era tão feia assim, parece que toda vez que eu procuro me firmar mais com Deus, a coisa parece que piora. É mais ou menos isso que esse povo estava. Eles estavam numa euforia da libertação, de viver o mais de Deus, viver a promessa de Deus, como Deus tem promessa para nós, para a igreja, para você, para a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mas daí de repente você crê, e você chega na tua casa e se depara com... Não é bem isso que eu estou vendo. Eu estou vendo o faraó, eu estou vendo o exército se levantar. Muitas vezes nos sentimos desse jeito, perdidos, porque eu queria dizer, para você entender esse caminho, começa no versículo 2 ali, fala no versículo 1 e 2, disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo. O Senhor que estava conduzindo esse povo, e a condução do Senhor os leva para um caminho que eles se deparam com o mar à sua frente, com montanhas ao redor, montanhas intransponíveis, e atrás eram soldados, era o Egito. Eles se veem praticamente num beco sem saída. Mas quem conduz isso, quem os conduz a isso, é o próprio Deus. E muitas vezes nós nos sentimos assim, perdidos. Poxa, eu estou fazendo aquilo que Deus falou, fui para a igreja, estou ouvindo a palavra, estou começando a buscar, mas eu olho para um lado, vejo o problema, eu olho para frente e vejo dificuldades. Muitas vezes sem saber o que fazer diante das circunstâncias. Parece que de um lado problema, na frente problema, atrás mais problema. A gente fica perdido, perplexo. E aqui o texto fala que o Senhor fala: os egípcios vão ver vocês nesse trajeto e vão achar que vocês estão perdidos. Muitas vezes as pessoas, muitas vezes até mesmo nós, nos achamos perdidos em meio a tudo isso. Mas eu quero dizer, se foi o Senhor que está conduzindo a tua vida, se está dirigindo, se você está seguindo aquilo que o Senhor falou, olha, vira para cá, deixa isso, vai para cá, começa a mudar a tua história, começa a se converter. Conversão é mudar de caminho, mudar de trajeto, mudar de gosto, mudar de agenda, mudar de prioridade. Puxa, mas eu estou fazendo tudo isso e parece que as coisas estão piorando. Quando você se sentir assim, se achar assim, e de repente perceber que as lutas estão muito difíceis e parece que você está perdendo, você não precisa se desesperar, você pode descansar, porque lembre-se que com Deus você não luta sozinho. Diante de tudo isso que você está enfrentando, você não está enfrentando sozinho. Sabe por quê? Primeiro, porque é Ele que está te conduzindo, é Ele que está te guiando, é Ele que está conduzindo você. Como eu falei no versículo 1 e 2,
já começa falando, diga aos israelitas que mudem o rumo. Muitas vezes a gente chega para a igreja ou conhece o Evangelho, e o Evangelho tem mudança, tem conversão, tem arrependimento, tem algumas coisas que hoje não se fala muito. Não, é só você vir na igreja, é só você levantar a mão, é só você chorar, é só você sentir a bênção. Não, meu querido, não, existe mudança, existe conversão, precisa mudar a rota. Você estava andando em meio às trevas, você estava realmente fazendo coisas que desagradavam ao Senhor, você andava, você vivia no reino das trevas, mas agora o Senhor te transportou para o reino do seu Filho amado. Então existe mudança, algumas coisas você precisa deixar de fazer, deixar de praticar, você precisa mudar alguns lugares que você frequentava, você precisa mudar algumas práticas, mas tudo, se é o Senhor que está falando, mas eu fiz isso e a coisa piorou, a coisa em casa desandou. Eu lembro do meu pai falando que quando ele foi para a igreja, vixe, ele arrumou briga, a mãe dele desmaiava, porque ele levou Bíblia para a casa dele, e a mãe dele não podia ver Bíblia, a mãe dele, você vai matar a mãe, e daí as irmãs começaram a brigar com ele, brigar com a minha mãe, porque quem levou ele para a igreja foi minha mãe, então teve um monte de complicação, que ele podia falar, Deus, eu estou fazendo o que o Senhor fala, eu estou começando a gostar da Bíblia, eu estou começando a seguir o que o Senhor fala, mas em casa, parece que eu estou diante do mar, diante de montanhas, se levantaram para mim, eu olho, é só exército, e aí? Mas se você está fazendo exatamente aquilo que Deus falou, se as mudanças, se as viradas, se o caminho que você está percorrendo foi Deus que mandou, pode parecer que o mundo está contra você, não tem problema, porque quem está ao teu favor é aquele que tudo pode, é o Deus do impossível, é aquele que se levanta para batalhar para você, e você vai ser mais do que vencedor em todas essas coisas. Se nós estamos sendo guiados por Deus, mesmo que pareça que está mais complicado, as coisas estão se complicando, não precisa se desesperar. O que nós precisamos é aprender a confiar de que Ele sabe o que Ele está fazendo. Nós muitas vezes não entendemos. Nossa, mas por quê? Por que Deus me manda de frente com o mar? Se Ele fala que vai me conduzir para uma terra que mana leite e mel, por que Ele me coloca num caminho que não tem saída? Por que Ele me coloca num beco sem saída? Por que Ele faz eu ficar andando parecendo bobo, para que os inimigos venham sobre mim? O que Ele está querendo? Meu querido, muitas vezes nós não entendemos tantas coisas que nós vivemos nessa vida, e é mais ou menos isso que esse povo começa a seguir. E eles começam, por exemplo, aparentemente era o pior caminho, era o caminho sem saída, era o caminho mais longo. Se você ver um pouquinho, no capítulo 13, para você ver como que nós precisamos confiar no Senhor. Esse povo aqui, quando ele sai no capítulo 13, no versículo 17, capítulo 13, versículo 17, um pouco antes disso, diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus. Olha só o que fala: embora este fosse o quê? O caminho mais o quê? Olha, tinha um caminho mais curto. O caminho em linha reta, segundo os estudiosos, em 11 dias eles estariam na terra prometida. Eles não precisariam ficar rodeando, eles não precisariam se deparar num lugar onde não dava para eles seguirem nem para frente, nem para o lado, e não daria para voltar, porque estariam os inimigos, e você vê no texto, o que fez os inimigos perseguirem era porque chegou um momento que eles pararam ali, porque não tinha para onde ir. Então os inimigos falaram: não, vamos lá, esse povo está perdido, eles não sabem o que fazer. Mas peraí, por que Deus... Não, porque se eles vão por outra rota, eles iam enfrentar guerras, povos, e daí olha só o que fala:
eles talvez pudessem desanimar, talvez pudessem voltar. E o texto mesmo fala que Deus estava conduzindo para algo, que ali na frente a gente vai perceber. Tem muitas vezes, meus queridos, que coisas que nós enfrentamos, caminhos que nós passamos, e a gente fica assim, é o capeta, é a pessoa, é não sei o que. Não, não é nada disso, é Deus que está te conduzindo. É porque na verdade Deus está livrando você de coisas piores ali na frente, que você não imagina, que você não enxerga, porque nós somos limitados, nós não enxergamos o amanhã. Deus já sabe a eternidade, já sabe amanhã, depois da manhã. Por isso que é a melhor coisa, por isso que Ele fala, entrega o teu caminho a mim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A dificuldade nossa é porque nós queremos saber, nós queremos estar no controle, nós queremos entender, e nós temos dificuldade de enfrentar dificuldades. Mas sabe por que a nossa dificuldade de enfrentar dificuldades? É porque na maioria das vezes que nós enfrentamos dificuldades, nós esquecemos de que aquele que nos conduz está lutando por nós, está com a gente, e Ele mesmo, se é Ele que está nos conduzindo, Ele vai abrir um escape, Ele vai abrir um caminho no mar vermelho, Ele vai fazer o mar se abrir, Ele vai fazer montanha cair, Ele vai fazer muralhas caírem, Ele vai fazer a gente o que for necessário para que você passe, para que você chegue aonde Ele quer te levar. As promessas de Deus, elas jamais são falíveis, elas não mudam. É que muitas vezes nós, nesse trajeto, a gente começa a se perder simplesmente porque a gente só olha o mar, a gente só olha as montanhas e mais, a gente só olha os inimigos. Mas eu quero nessa noite falar assim, pare de olhar para frente, para o lado, para trás. Comece a olhar para cima, para aquele que te chamou, para aquele que te conduz, para aquele que está te levando para uma terra que emana leite e mel, para aquele que está te levando para algo melhor, são dias de descanso, de refrigério, são dias de mudança, de transformação na sua casa, na sua família. Não é promessa de Deus para a tua vida, não é uma vida espiritual mais abundante para você que Deus tem, não é um tempo melhor para essa igreja. Ah não, mas aqui a gente não vê, eu estou olhando para a montanha, eu estou olhando para o mar, mas o Senhor me chama para olhar para Ele, porque Ele vai abrir um caminho ao meio mar. Se Ele me conduz, se Ele me leva diante do mar, e diante de mim, em vias naturais, eu não sei o que fazer, eu não preciso me desesperar, porque se Ele me trouxe aqui, Ele vai abrir o mar em nome de Jesus. Outra coisa, segundo, por que nós não precisamos nos desesperar? Porque Ele é soberano sobre os nossos inimigos. Versículo 4 diz assim, coloca o versículo 4 por favor, desse mesmo texto. Não é o capítulo 14, por favor. Então endurecerei o coração do faraó. Quem que é o inimigo ali? O faraó. Mas olha, eu que tenho o coração do faraó. Eu que estou no comando. Então endurecerei o coração do faraó. E ele os perseguirá. Puxa Deus, por quê? Não dá para ser sem perseguição, não dá para ser mais fácil. Eu estou conduzindo vocês, eu tenho um propósito para qual eles vão perseguir, por qual vocês vão passar um sufoco, sabe qual é? Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e assim fizeram os israelitas. Meu querido, eu quero dizer que você não precisa temer, o Senhor está lutando com você, Ele é soberano sobre os teus inimigos, sobre o nosso inimigo, sobre Satanás, sobre toda a força, sobre todas as circunstâncias. Às vezes a gente acha que nós estamos sujeitos à política, nós estamos sujeitos às questões, nós estamos sujeitos a um patrão, nós estamos sujeitos à economia, a um governante, nós estamos sujeitos às pessoas. Eu quero dizer que não.
A única pessoa que governa todas as coisas, que está acima de todas as coisas, que é soberano, é o nosso Deus. É aquele que nos guia, é aquele que nos conduz, é aquele que sim, que usa todas as coisas, até perseguições, até situações difíceis, até becos sem saída, para glorificar o seu nome, para de repente falar assim: e vocês saberão que eu sou Deus. Deus está muitas vezes, quando nós estamos passando por situações difíceis, chorando, muitas vezes sem entender, Deus está preparando algo para que o nome dEle seja glorificado nessa situação que você está passando. Mas muitas vezes nós não enxergamos isso, porque nós nos desesperamos. Mas o faraó é poderoso, mas o meu currículo está na mão de fulano, o meu trabalho depende disso, a minha família está dependendo disso. Não, quero dizer que a tua família, você, nós estamos dependendo, só dependemos daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele está acima de qualquer coisa, de qualquer poder e principado. Esse é o nosso Deus, esse que luta por mim, esse que luta por você. Por isso que nós falamos, com Deus nós não lutamos sozinhos. Ele fala: eu vou endurecer o coração de Faraó e depois serei glorificado. Faraó achava que estava no comando, e o povo de Deus achava que estava perdido, mas era totalmente ao contrário. Quem estava no comando era Deus, e quem estava perdido era Faraó. Meu querido, muitas vezes tem situações, inimigos, situações que nós passamos, que nós achamos que estamos perdidos, e que inimigos nossos, pessoas que nos cercam, pessoas maldosas que o inimigo usa, tantas coisas que nós vivemos, aquela pessoa está acabada falando a nosso respeito, a igreja está em maus lençóis, o povo de Deus está aflito, o povo de Deus está perdido, o cristianismo está acabado, olha, até agora o poder está com não sei quem, o poder está com o faraó. Não, meu querido, quem está no governo e sempre esteve e vai continuar por toda a eternidade é o nosso Deus. Quem está perdido é quem se levanta contra o povo dele. O povo dele sempre está guardado, assim como os pintinhos de uma galinha, em todo momento de desespero, se refugia debaixo dessas asas, e daí nada, vai mexer com um pintinho de galinha lá para você ver, tem pessoal que sabe aqui, eu achei legal, de vez em quando eu assisto, já viu até uns gaviões que vêm tentar pegar, você já viu galinha brigando com gavião? O gavião é muito mais forte, mais poderoso, mas eu já vi galinha bater em gavião, o gavião sai meio até torto de levar pau de galinha. É um negócio que você fala assim: nossa, mas eu tenho medo de gavião. Você não viu galinha choca lá com um pintinho, vai lá mexer com galinha para você ver. E daí Deus fala: assim como uma galinha, eu quero trazer os meus filhos, assim como eu faço isso com Israel, eu trago aqui. Então Faraó estava achando, eu vou lá atrás, e Deus já estava lá falando, e Moisés tranquilo, porque Moisés, eu vou endurecer, eu vou fazer isso daí, mas pode ficar tranquilo, porque eu estou no controle. Martinho Lutero falava que Satanás, que o nosso inimigo, é um pitbull na coleira de Deus. Deus vai fazendo assim, agora não, é assim. Nosso Deus está no controle de todas as coisas, meus queridos. Em Números 23, eu acho, 23, diz: nenhuma arma forjada contra nós prosperará, contra o povo de Deus, ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoa. Sabe, não existe situações, dificuldades, nada que possa te desesperar. Falar assim: nossa, agora eu estou frito. Agora? Porque, agora eu estou dependendo de fulano, eu estou dependendo do patrão. Agora minha vida, não depende de ninguém. Porque todas essas pessoas estão abaixo daquele que é soberano, que daí sim, esse está no controle e nunca sai do controle. E esse que está no controle é o meu Pai, é a minha galinha choca.
é aquele que se levanta sempre para me defender, porque se Ele está me conduzindo, e mesmo que Ele me leve para situações que eu não entendo, eu posso confiar, mesmo que às vezes eu me sinta acorrentado, afugentado, perseguido, maltratado, eu sei que mais cedo ou mais tarde, Ele vai virar o jogo, porque a última palavra sempre vem dEle. Muitas vezes passamos por situações que o inimigo acha que está no comando e nós estamos perdidos, mas na verdade, Deus permite algo para que Ele seja glorificado no livramento, no milagre e na reviravolta. Quantas situações que às vezes o povo de Deus, e aqui não só da Bíblia, mas em situações como nós passamos já, você já passou aqui, quantas pessoas passaram situações que, e agora? Agora acabou, morreu, agora não tem mais jeito. Daí de repente o inimigo está lá achando, agora sim, vai ter libertação, vai ter um libertador, vai nascer aqui nesse Egito, eu já vou usar o faraó, manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo, quero ver, cadê o libertador? Vem Deus, usa uma mãe e fala assim, meu querido, você pode arquitetar os seus planos, mas a última palavra sempre vem de mim. Lá o libertador nascendo e fazendo e sendo protegido. Não, mas quero ver quem que vai proteger. Esse povo de Israel está escravizado. Não, eu levo para a princesa proteger ele. Sabe, Deus está sempre, o inimigo arquitetando tudo, mas o maior dos arquitetos é o próprio Deus, é o Criador de todas as coisas. O inimigo fica tentando, agora eu vou fazer isso, acho que Deus fica lá, faz isso. É igual aquele mestre do xadrez, que fica lá jogando com os iniciantes, daí o iniciante faz uma jogada que ele acha que, não, agora eu vou dar um checkmate, daí vai lá o mestre e fala, está sempre 10 passos à frente. Esse é o nosso Deus, no que se diz respeito ao nosso inimigo, Satanás, a todo o seu principado e a todas as pessoas que se permitem ser usados por ele para tocar o povo de Deus. Quero dizer que você é a menina dos olhos de Deus. O povo de Israel sempre se safava, porque na verdade quem estava por trás, lutando por ele, sempre foi esse Deus maravilhoso, e é esse mesmo que luta por mim e por você, pelos nossos, pela nossa casa, por essa igreja, pelos seus, em nome de Jesus. Por último, o diabo sempre quer estragar a festa do povo de Deus. A gente percebe que o inimigo, ele nunca fica feliz com aquilo que Deus faz, com a salvação, com o livramento, com os planos de Deus, com as promessas de Deus. E a gente percebe, vai ter um libertador, como eu falei, vamos mandar matar as crianças, não deu jeito, está lá Moisés, não, mas vou levantar Faraó não, mas não teve jeito, veio as 10 pragas, não, mas vamos, o povo saiu, não, mas eu vou atrás, vamos lá, o povo está lá achando que vai sair, mas vamos lá, agora vamos, não, o inimigo está sempre tentando estragar a festa. Você imagina aquele povo, agora somos livres, agora, estamos aqui no meio do mar, mas o desespero, quem fez, não foi o mar, não foi as montanhas, porque eles estavam lá, talvez, e agora, como que a gente faz? Será que a gente vai ter que dar a volta? Talvez vai demorar mais, mas eles eram livres, vai ser a gente vai ter que dar a volta, a gente vai ter que fazer, nada desesperava eles, porque eles agora eram livres, era festa, mas o desespero foi a hora que eles veem os inimigos, Faraó vindo. Meu querido, queria falar aqui que o inimigo, ele é muito astuto, e ele sempre se levanta em momentos que Deus trouxe uma bênção, trouxe uma libertação, trouxe um livramento. Você pode reparar,
Não sei se você já percebeu, mas depois de um culto abençoado, você já percebeu que às vezes você chega aqui, você sai daqui falando, nossa, agora eu vou pegar firme com Deus. Na segunda-feira, você tem um prejuízo lá na tua casa, ou alguém se levanta, você tromba com alguém fala alguma coisa para você, acontece coisas assim. Sempre depois de situações, oh, não, agora eu tive uma experiência, agora eu vou pegar firme, agora não sei o que. Parece o capeta na tua frente, através de alguma coisa. Porque o inimigo, ele sempre está tentando fazer o seguinte, agora, porque se eu entrar, eu vou gerar murmuração, desânimo, e foi exatamente isso que aconteceu. Quando aquele povo se depara com os inimigos, parece que foi embora todo o ânimo, toda a festa, porque a palavra de Deus relata que eles saíram, aquele povo, 600 mil homens, calcula-se que mulheres e crianças, tudo eram mais de 2 milhões de pessoas. Eles saíram, os egípcios deram riquezas para ele, ouro, prata, tudo que eles tinham. Eles saíram festejando, foi uma grande festa. Eles estavam lá, agora não tem mais jugo, não tem mais escravidão. Estavam lá, tudo bem, agora somos as pessoas mais ricas, estamos no deserto, mas não tem, a gente mais cedo ou mais tarde vai chegar. Mas o inimigo vem querendo estragar, sempre, meu querido, sempre. Mas daí, estava lá, bastou, eu acredito que no caminho eles, nossa, você viu? Olha, a gente chegou um momento que a gente achou que não ia sair, né? Eu achei, puxa, mas você viu a sexta praga? Não, você viu a escuridão? Você imagina os egípcios lá que não suportavam escuridão, ficar 3 dias no escuro? Não, e aquelas pedras caindo, a chuva de pedra? Não, Deus é fantástico, e não sei o quê, e um avivamento, um despertamento. Não, agora a gente nunca mais deixa esse Deus foi maravilhoso, esse Deus é santo, esse Deus é maravilhoso. Tá. Basta o inimigo chegar para começar. Moisés, era melhor a gente ter ficado lá, Moisés e não sei o que assim. Quero dizer que domingo foi um culto muito especial aqui. E chegamos em casa, eu e a Nilva, nós oramos. Domingo tinha uma média de 90 crianças aqui. A nossa média de criança é 50, 55. Domingo tinha quase 90 crianças aqui. Tem crescido esse ministério para a glória de Deus, sempre foi, está aumentando, e uma bênção. E a igreja, e a gente falando sobre reforma espiritual, e chegamos em casa e orando e tudo aquilo. Tem várias coisas acontecendo aí, reformas estruturais, junto com, paralelo a isso, reforma espiritual tal. Segunda-feira de manhã, 7 horas, 7h30, 8 horas, começa a chegar a notícia para as pessoas, para a liderança. Entraram gente aqui na casa, levaram televisão, levaram 2 televisões, levaram caixinhas de som, levaram bolacha, tudo que eles estavam organizando para a festa da Páscoa, que estava maravilhoso, levaram bis, levaram tudo. E daí mais que isso, daí graças a Deus levaram isso, mas entraram na igreja, mexeram em tudo que vocês imaginam aqui, mexeram em tudo, mas graças a Deus só levaram isso. A gente imagina que Deus se levantou aqui, um anjo, eles saíram, porque eles poderiam ter levado coisas assim, mas começou a trazer. Você imagina o que isso não gera para cada um, para o pessoal da liderança do ministério, para o pastor, para todo mundo, para os pastores, para vocês. Eu acho, para quem não estava sabendo, e daí cada vez que ia sabendo, nossa, é absurdo isso. E daí a gente estamos fazendo, tem uma pessoa dormindo aqui toda noite, até a gente já está organizando para colocar alarme, vamos colocar câmera, vamos fazer tudo. Mas fora isso, a gente vai gastar mais de 10 mil reais com isso daí. A gente já estava estamos gastando tudo, mas parece que é o inimigo vindo assim e falar assim, e aí? Aí estão fazendo, tá maravilhoso, ministério infantil, igreja, vocês vão querer continuar fazendo? Maneira. E daí nisso, cada um leva de um jeito. Com certeza o inimigo me afronta de um jeito, com certeza o inimigo
afronta a líder do ministério infantil de outro jeito, os outros pastores, cada um. Mas daí é onde que a gente começa a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Marinho, o inimigo nunca vai desistir. Ele é um estraga-prazer. Ele quer realmente vir e colocar o bedelho dele para gerar o quê? Desânimo, murmuração, fazer talvez a gente começar a falar, mas quem foi o culpado? Mas foi por causa disso. Começar a gerar um monte de coisa. Talvez, tá vendo, eu vou parar, porque não adianta. Foi o que alguns dos israelitas fizeram. Versículo 10, 11 e 12, coloca aí. Do capítulo 14. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas, antes vai falar que eles se aprontaram e os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Aí, uma ótima, clamaram ao Senhor. Porém, eles não ficaram nisso. Olha o que eles fizeram, versículo 11. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Porque a gente vai morrer aqui. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? 12. Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos. Eles começam a murmurar, começam a praguejar. Sabe, em situações assim, na nossa casa, na igreja, na célula, na família, toda vez que o inimigo começa a mostrar para vocês o inimigo, começa a se deparar com as circunstâncias, começa a tirar o olho, tentar mudar o foco de vocês, o nosso foco, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus fez, da festa, para começar a mostrar o que o inimigo tem tentado fazer. Qual tem sido a postura? Você tem falado assim, é melhor parar, vamos desistir, quem que é o culpado? O fulano, não sei o quê. Você tem desanimado, você tem saído da festa, porque eu quero dizer que tem muita gente cedendo às investidas do inimigo. Eu quero dizer que o inimigo nunca desiste. O inimigo ele tenta de uma maneira, ele tenta mexendo na tua casa, com o filho, com a esposa, com o marido, ele tenta mexer no trabalho, na parte financeira, na saúde, ele tenta na igreja, na liderança, ele tenta no relacionamento familiar, no relacionamento na igreja, ele vai tentando de todas as maneiras, estragar a festa que Deus tem feito e planejado para você. Tudo para você não chegar na terra que mana leite e mel, tudo para você não tomar posse da promessa, daquilo que Ele tem, daquilo que Ele prometeu, e que Ele é fiel para cumprir, porque se Ele prometeu, e Ele está te conduzindo, por mais que tenha dificuldade, por mais que você se perceba num beco sem saída, não esmoreça, não desanime, não desista, porque Ele vai conduzir você em triunfo, Ele vai pelejar com você, Ele vai lutar, Ele vai realmente realizar milagres na sua vida, se for necessário, para te conduzir. Só que muitas pessoas, hora que se depara com o inimigo, ele começa a murmurar, ele começa é melhor parar, é melhor voltar para o mundo, é melhor voltar para o deserto, é melhor parar de ir para a igreja, é melhor desistir de célula, é melhor parar com tudo. É isso que o inimigo faz, e o pior, não é o inimigo fazer, o pior é o povo de Deus cair nessa armadilha, porque nesse último ponto que eu coloquei, o diabo sempre quer estragar a festa do povo de Deus, mas não murmure,
não desanime, não desista. Creia que a última palavra vem da boca de Deus. O inimigo, ele vai tentar desanimar, estragar a festa, impedir você de continuar, porque se você prosseguir, se você ouvir o que o Senhor fala, diga ao povo que marche, que continue. Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar na terra prometida, ou seja, você vai ver a tua família salva, você vai ver a tua vida, você vai ver o teu trabalho prosperar, você vai ver os teus sendo abençoados, não, eu não estou vendo o meu na igreja, mas você vai ver o Senhor protegendo, livrando por fidelidade a você, porque você tem sido fiel, porque você tem prevalecido, porque você tem permanecido, você tem perseverado na palavra, porque a última palavra vem dele. Nós precisamos agir lembrando de que o Senhor luta por nós. Versículo 13 e 14, para terminar. Versículo 13 e 14. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Esse povo começa a se amedrontar. E eu quero dizer aqui, eu falei para algumas pessoas, diante desse furto, falei, o inimigo está tentando alguma coisa, mas o Senhor interviu, porque o estrago podia ser muito maior. Nós vimos a mão do Senhor, talvez o Senhor usou para nos alertar, para fazer ter alguns cuidados com segurança. Não, mas foi alguma coisa, meu querido, aquilo que o inimigo, e eu falei exatamente antes de preparar essa mensagem, falei, aquilo que o inimigo tenta fazer, como o inimigo está achando, nossa, eu estraguei a festa, eu vou fazer aquele povo murmurar, eu vou fazer aquele povo parar. Falei, comigo não, com a gente não, porque se o inimigo tentou trazer desânimo, se o inimigo tentou paralisar, se o inimigo tentou, falei, Deus já está costurando um novo projeto aí, que vai retundar em glória para Ele, que vai fazer e que vai mostrar que Ele, o melhor está por vir. Porque se está ruim agora, na tua casa, na igreja, se hoje você está enfrentando um momento de beco sem saída, eu quero dizer que então você não chegou no fim, porque o fim não é o fim não é com beco sem saída, o fim não é com a notícia não é uma má notícia, o fim não é olhando para os inimigos, porque o Senhor fala, hoje vocês estão vendo eles pela última vez, esses inimigos que vocês estão vendo, creiam tão somente, porque hoje o Senhor vai pelejar por vocês, e eu sou profeta do Senhor para falar, o Senhor vai pelejar por nós, o Senhor vai pelejar por vocês, o Senhor peleja pelos seus filhos, o Senhor luta, por isso que eu estou aqui para falar, com o Senhor você não luta sozinho, com o Senhor nós não lutamos sozinho, você crê nisso? Quero pedir para o louvor vir aqui, enquanto o louvor comece a tocar aí, nós, meu querido, muitas vezes, e essa palavra veio para acender uma luz, para alguns líderes, para algumas pessoas aqui, que têm enfrentado lutas, que têm sentido o inimigo nas costas, que tem se deparado com o mar à sua frente, que tem se sentido num beco sem saída, que tem achado que, puxa, quando que eu vou ver, quando eu vou tomar posse da terra prometida, porque hoje o que eu vejo é tempestade, hoje o que eu vejo é o inimigo fungando no meu cangote, hoje eu vejo o inimigo falando para mim que eu não vou usufruir da terra prometida. Eu quero dizer, é o Senhor que está te conduzindo. Você tem sido guiada por Deus? Você tem sido guiado por Deus? Então eu quero dizer que
essa tempestade vai passar. Eu quero dizer que esse momento vai passar, porque nós temos um Deus que peleja por nós, nós temos um Deus que intervém, nós temos um Deus que não nos deixa sozinho um dia sequer. Ele olha para nós, o povo ali talvez por alguns momentos eles falaram, está tudo perdido agora. E se eles não se sentissem sozinhos, abandonados, eles não iam falar para Moisés, agora nós vamos morrer. Não, eles falaram aquilo porque eles esqueceram que sobre eles estava uma nuvem. E a nuvem representava a bênção do Senhor, representava a presença de Deus. O mesmo Deus que arrasou com o Egito com as 10 pragas. Era o Deus que podia fazer o que fosse possível mais, abrir o mar, devorar o exército inimigo. Eu quero dizer que esse mesmo Deus, a palavra fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E esse mesmo Deus que estava como uma nuvem em cima dos israelitas, conduzindo, protegendo, lutando por eles, esse mesmo Deus está aqui hoje. Mais do que está aqui, Ele está com você na sua luta, na sua casa. Ele está junto de você, Ele está te conduzindo. Então eu quero dizer, pare de temer, pare de chorar, pare de murmurar, pare de duvidar. Às vezes você não está chorando, você não está murmurando, mas você está temerosa, você está temeroso, você está, será não, vai ser, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Caso Ele falou e vai voltar atrás, não, a palavra dele não volta para Ele vazia. Ele falou, Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, e nós vamos viver todas as promessas dEle, porque todas quantas forem as promessas dEle, em Cristo tem o sim, e por meio dEle o amém. Para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa, para a minha casa, para a nossa família, para essa igreja, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então eu quero que você ouça essa música para confirmar isso no seu coração. Depois eu quero orar com você. Enquanto isso, se coloca.